Olá a todos, tudo bem? Vamos marcar agora no círculo trigonométrico os valores de cada arco, ok? Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Como que nós vamos proceder? Olha só. Você vai pegar a sua reguinha, que tem aí no seu material de apoio, ok? Show? Então, a sua reguinha, ela já tem que estar impressa, ok? Numa folha de papel. Você pode até colar ela numa folha de cartolina para que ela fique um pouquinho mais dura e melhor para você usar. Legal? Então, lembrando aqui dos ângulos que nós temos, né? Esses são alguns ângulos importantes, tá? 0, 90, 180. Isso aí nós já fizemos no vídeo anterior, mas eu não quero olhar para isso agora. Eu quero saber o seguinte, olha só. Eu quero que você pegue a sua régua, centralize o zero dela aqui, coloque a sua reguinha assim, ó, nessa posição, ó, aqui, né? Tá? Aliás, um pouquinho mais para cá. Eu quero que você centralize, por exemplo, o zero aqui dela, tá? E eu quero que você meça, por exemplo, quanto que vale esse tamanho aqui. Se você pegar na sua reguinha, deixa eu apagar, colocar o zero aqui, você vai perceber que esse tamanho aqui vale 1/2. Tá certo? Né? Então, ó, a sua reguinha deve estar mais ou menos assim. Ó. Deixa eu fazer mais ou menos. 0,5. Não é isso? Se você medir, por exemplo, a distância daqui até aqui, pode ver na sua reguinha que vai dar raiz de 2/2. Aqui vai dar raiz de 3/2. E aqui vai dar 1. Então, é só você guardar esses valores agora. Quer ver? Vamos apagar, olha só. Então, a medida daqui até aqui embaixo vale 1 centímetro, uma unidade, não interessa do que, tá bom? E a mesma medida disso daqui, tá bom? Ou seja, o raio do nosso círculo trigonométrico, o tamanho desse raio aqui é uma unidade, tá bom? Muito bem. Então, se você perceber agora, por exemplo, daqui até aqui, ó, eu tenho 1/2. Concorda comigo que esse tamanho é o mesmo tamanho que esse aqui, né? Então, também vou marcar aqui, deixa eu apagar, vou marcar aqui 1/2. Que é o mesmo tamanho para cá, só que a gente coloca menos porque está para a esquerda, mas o tamanho dele é 1/2. Né? E é a mesma coisa para cá, também está para baixo, a gente marca menos 1/2. Tá bom? Agora, pega a sua régua e mede, por exemplo, né, novamente daqui até aqui. Ó. Quanto que vai dar? Não vai dar raiz de 2/2, conforme já foi mostrado? É a mesma coisa que eu tenho aqui, raiz de 2/2. É a mesma coisa que eu tenho aqui, só que é negativo. E a mesma coisa que eu tenho aqui, menos raiz de 2/2. Tá? E aí vai, né, pessoal? Aqui vale raiz de 3/2 e aqui vale 1. Então, eu só quero que você guarde bem esse conceito. Tá? Esse conceito vai ser importantíssimo para a gente conseguir entender como que é calcular aí seno de 30, cosseno de 30, cosseno de 60. Bom, então, exercício fácil, já passamos por ele. Já está aqui marcado, então, né? Aqui vale 0, né? Então, daqui para cá vale 1/2. Essa medida aqui vale raiz de 2/2. Essa medida aqui vale raiz de 3/2. E essa medida aqui vale 1. Ok? Então, não vou nem marcar nele todo aí, tá? Vamos para o nosso próximo treino. Olha que bacana. Esse treino você vai adorar. Vamos lá. Então, por exemplo, chegou aí num certo momento que você precisa calcular quanto vale seno de 30 ou cosseno de 30. Estou fazendo em graus, tá, gente, para ficar mais fácil. Mas poderia ser pedido, por exemplo, seno de... Olha aqui, já está até marcadinho, bonitinho. Seno de π/6, né? Ou cosseno de π/6. Tá bom? Muito bem. Então, o que é seno de 30 e cosseno de 30? Você vai falar, vale tanto, vale meio, vale raiz de 3/2. O que significa isso? Então, lembra do nosso treininho? O seno e o cosseno? Então, vamos pegar aqui o ângulo 30 graus, que é esse ângulo aqui. Fica de olho nele, tá bom? Lembra? Esta medida aqui é o nosso cosseno de x. E essa medida aqui é o nosso seno de x. No caso, o x vai ser 30 graus. Então, vou apagar o x e vou escrever 30 no lugar do x. Tá bom? Bom, vou até apagar isso aqui porque nós já temos na esquerda. Então, quando ele pergunta o que é seno de 30, ele quer saber o seguinte. Ele falou, meu amigo, você vai no 30 graus, mede a altura daqui até aqui. Não é o tamanho do seno?
Você vai falar que vale quanto? Ó? Qual o tamanho dessa altura aqui? Ó? Nós temos marcados aqui, não temos? Olha lá. Ó, quanto vale? 1/2. É isso? Muito bem. Então, a gente vem aqui e escreve. Ó, 1/2. Então, o seno de 30 vale meio, porque o tamanho daqui até aqui vale meio. É isso que ele perguntou para a gente. Agora, e o cosseno de 30? Então, a mesma coisa, meu amigo. Vai no 30 graus, essa altura é o seno e essa distância aqui embaixo é o cosseno. Então, se eu tivesse a minha régua especial a todo momento e medisse esse tamanho, quanto vale? Olha só aqui, galera. Vale raiz de 3/2. Não é isso? Então, deixa eu apagar aqui. É só vir aqui. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3/2. Fácil? Muito bem. Vamos continuar. Próxima figura. 45 graus. Cadê o 45? Está aqui. Olha aqui, ó, 45. Ok? Ou π/4. Muito bem. Então, eu quero saber o que é seno de 45 e cosseno de 45. Muito bem. Então, quando alguém te perguntar o que é seno de 45, você vai falar, já sei. Eu vou medir este comprimento e esse comprimento. Este tamanhozinho, esse comprimento, vai ser o seno de 45. Qual é o tamanho, né? Então, esse tamanho aqui, ó, se eu medir, olha só, tem aqui marcado já, né? Olha aqui, ó, quanto que vale? Raiz de 2 dividido por 2. Então, nós podemos afirmar que o seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Que vai dar um número, 0,7 alguma coisa. Tá? E se eu medir este comprimento aqui embaixo, é o cosseno de 45. Não é isso? Então, pega a sua reguinha especial e mede esta medida aqui. Ó. Quanto vai valer? Deixa eu apagar, tem muita coisa arriscada aqui. Ó. Olha lá. Então, se eu vier aqui, ó, olha o tamanho dessa medida aqui. Ó. Quanto vale? Ó. Vamos dar um zoom. Raiz de 2/2. Ok? Muito fácil. Então, o seno de 45 e o cosseno de 45 valem a mesma coisa. Raiz de 2/2. Muito bem? Vamos lá. Vamos treinar um pouquinho mais. Próxima figurinha. Próximo arco, próximo ângulo. O próximo ângulo está aqui. Seno de 60 e cosseno de 60 graus. Então, seno de 60 é a mesma coisa que seno de π/3. Olha ele aqui, ó, cosseno de π/3. Tá aí. Então, o que é medir, né? O que é seno de 60 e cosseno de 60? O seno de 60 e o cosseno de 60, você olhando para esse ângulo aqui, para esse pontinho aqui, para esse arco, né? O arco, lembra que é sempre esse tamanho aqui, ó, né? Então, você olhando para esse arco, se você medir esse comprimento, vai ser o cosseno de 60. Se você medir este comprimento aqui na vertical, vai ser o seno de 60. Então, pega a sua reguinha especial e mede, por exemplo, esse tamanho. Né? Lembrando que a nossa reguinha especial ela não serve para essa figura, ok? Não foi feita para essa escala, tá bom? Estou dando como exemplo. Se eu pegar a minha reguinha especial e medir esse tamanho, olha quanto que vai dar o tamanho, por exemplo, do cosseno. Ó. Cosseno de 60 vai dar 1/2, né? Que dá 0,5. Vou por aqui, ó. 1/2. E se eu medir este tamanhozinho aqui, vai me dar quem? Vai me dar o seno de 60. Então, o seno de 60 é este tamanho. Mede, né? Se eu pudesse medir com a minha régua, olha quanto vale esse tamanho. Está aqui. Raiz de 3/2. Legal? Vamos lá. Voltou. Raiz de 3/2. Vamos para a próxima figurinha. Próxima figura, 90 graus. Essa é importantíssima. Então, olha só. Se você se recorda, sempre que eu pegava um valor aqui, o cosseno era esse tamanho aqui. Se eu pegasse um valor aqui de ângulo, o cosseno era esse tamanho. Se eu pegar um ângulo aqui, o cosseno está aqui. E quando eu vier aqui para o 90 graus? Né? Olha aqui o 90 graus. Quanto vai valer o seno? O seno é esta altura. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico vale 1. Então, daqui até aqui eu tenho uma unidade, 1 centímetro, por exemplo. Então, o seno de 90, gente, dá 1. Ou 90 ou π/2, né? Agora, e o cosseno? O cosseno não é esse tamanhozinho aqui? Aqui, depois aqui. E aqui, quanto vale o cosseno? O cosseno vale 0. Porque o tamanho dele aqui na horizontal vale 0 nesse lugar. Legal?
Agora vamos começar a ir para os outros quadrantes. Não vou fazer em todos os ângulos, porque você já está percebendo que é fácil, né? Então não precisa fazer todos. Quer ver? Qual que é o próximo ângulo para a gente olhar? Vamos ver. 120. Então vamos lá. Ou ele pede o seno de 120, ou ele pede seno de 2 vezes π sobre 3. Olha o 120 aqui. Legal? Bom, se você pensar em tamanho, o seno de 120 e o cosseno não vai estar aqui, ó, né? Então aqui vai estar o cosseno de 120 e aqui vai estar o seno. Então se eu puder pegar a minha régua e medir aqui, concorda que o cosseno de 120 não vai dar o mesmo? Então esse tamanho aqui não vai ter o mesmo tamanho deste aqui? Concorda comigo? Quanto que dava aqui? Aqui não dava meio? Olha aí, ó, meio, 1 sobre 2. Então, quanto que você acha que vai dar quando vier para cá? Mesma coisa, certo? Só que tem um pequeno detalhe. Tá vendo o sinal negativo aí? Quando o cosseno aponta para a esquerda, né, ele está aqui, ó, o cosseno está aqui, ó. Ele tem um valor, é meio, só que como ele está para a esquerda, ele vai ser negativo. E o seno? O seno não é essa flechinha apontando para cima? Olha aqui, ó, seno. Quando o seno está para cima, ele vale esse mesmo tamanho aqui. É a mesma coisa do seno de 60, né? Olha o tamanho do seno aqui. Olha o tamanho aqui. Não é a mesma coisa, gente? É a mesmíssima coisa. Então, seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. Então, também vai dar raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Está marcadinho aqui para a gente ver. Tudo bem? Legal. Bom, próximo ângulo. Vamos lá fazer mais algumas coisas. Estamos acabando já. 135. Opa, cadê o 135? Está aqui. Então, de novo, olha o cosseno aqui, ó, é uma flechinha para a esquerda. Olha o seno aqui em cima, é uma flechinha para cima. Então, o cosseno de 135 graus, tá aqui, ó, é a mesma coisa que o cosseno de 45 graus. Não tem o mesmo tamanho, ó, esse aqui, desse aqui? Concorda? É evidente que eles são iguais. Então, quanto que dava cosseno de 45 graus? Olha aqui, ó. Não dava raiz de 2 sobre 2? Muito bem. Então, quanto você acha que vai dar o cosseno de 135? A mesma coisa. Só que, como o cosseno ele está para a esquerda, nós vamos marcar menos raiz de 2 sobre 2. E o seno? Seno de 135 não é esse tamanho aqui? Concorda que é o mesmo tamanho do que seno de 45? Aí. Então, se o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, o seno de 135, mesma coisa. Quando o seno ele está para cima, ele é positivo, raiz de 2 sobre 2. Olha que fácil, gente. Legal? Muito bem. Vamos ver o próximo ângulo agora. 150, né? Então, mesma coisa, gente. Vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui, ó, senão o vídeo fica muito longo. Ó. O cosseno está aqui embaixo, olha o tamanho dele aqui. Menos raiz de 3 sobre 2, né? Esse tamanho aqui, ó. E o seno é essa alturinha aqui. Olha o tamanho do seno aqui, ó. 1/2. Tá bom? Próxima figura. 180. Agora sim, ó. Lembrando, então vamos calcular primeiro o seno. O seno, então, lembrando que é sempre essa altura aqui, ó. Então eu tenho aqui no 135, 150, 160. E quando chegar no 180, qual é a altura deste seno? Ele vale 0, não tem tamanho. Agora, por consequência, o cosseno, que é sempre esse que está deitadinho aqui, ó, aponta para a esquerda. Olha ele aqui, ó. Né? Qual é o tamanho? Gente, isso aqui não é o próprio raio do círculo trigonométrico? Quanto é o raio do círculo trigonométrico? Não é uma unidade? Está aqui, 1. Mas, como o meu cosseno aponta para a esquerda, a gente tem que colocar um sinal de menos. Mas o tamanho dele é 1. Legal? Agora vamos pegar mais alguns ângulos aí extremos. E aí finalizamos esse vídeo. Olha só. Qual que é o próximo? Vamos ver. 210. Olha o 210 aqui, ó. Né? Então, eu tenho este pontinho aqui. Olha lá, cosseno e seno. Lembrando, o cosseno é esta linha horizontal, o seno é esta linha vertical de pezinha. Agora o seno está para baixo, gente. Então vamos lá. Você concorda que esse tamanho de seno vai ser igual a este? Que é igual a esse? Tudo igual?
Então é tudo a mesma coisa? Então este tamanho é a mesma coisa que esse tamanho, que é igual a quanto, gente? Olha aqui, ó, 1 sobre 2. Então o seno de 210 vai dar 1 sobre 2, 1 meio. Porém, como o seno está agora de cabeça para baixo, a gente coloca um sinal de negativo. Olha que fácil. E o nosso cosseno está aqui, está apontando para a esquerda também. Então o tamanho dele, ó, você vê direto daqui, ó, qual o tamanho dele? Ó? Raiz de 3 sobre 2, está aqui. Ó. Tá bom? Embora eu tenha marcado no círculo, a gente não precisa nem né, você decorar esse valor aqui, é só você saber que é o mesmo que está para cá. Tá bom? Vamos lá para o próximo. 270. Agora sim, chegamos aqui, ó, a este pontinho aqui, né? Tô aqui embaixo, ó, tô aqui. Então aqui no 270, qual é o tamanho do cosseno? O cosseno é aquela flechinha que vai para a direita e para a esquerda, ó. É zero, não tem tamanho nenhum. E o seno é esse tamanhozão todo aqui para baixo. Qual é o tamanho dele? Não é o próprio raio do círculo trigonométrico? Qual é o raio do círculo trigonométrico? É 1. Porém, como ele está de ponta cabeça, ele vai ser negativo. E agora, temos mais um ângulo aqui intermediário. Vamos lá, rapidinho, 330, olha lá, cosseno está aqui, seno está aqui. O seno é esse tamanho, está aqui marcadinho, menos meio. E o cosseno de 330 é esse tamanho aqui, ó, está marcado aqui, raiz, está aqui, ó, né? Raiz de 3 dividido por 2. Ponto. E aí, para fechar, um dos valores que você mais vai se deparar aí durante o seu curso de engenharia ou de exatas no geral é esse aqui, gente. Zero. Seno de zero e cosseno de zero. Isso aqui tem que saber de bate-pronto de cabeça. Olha como ficou fácil agora, não tem nem mais graça pensar. O zero não é esse ângulo aqui? Não é esse arco aqui? 0 graus ou 0 radianos, mesma coisa? Muito bem. Quanto vale o seno? O seno não é esse tamanho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o seno de 60, seno de 45, seno de 30, seno de 15 e o seno de 0. Qual a altura desse vetor no zero? A altura do seno vai ser 0. Então, se em algum momento da sua carreira aí, ou da sua faculdade, você tiver que fazer seno de 0, é só imaginar o 0. Imagina a altura do vetor seno. Aqui, né, vamos chamar de vetor, né? A altura do seno vai dar 0. E o cosseno é sempre aquele cara que sai daqui e vai para a direita. Não é isso? Esse aqui, ó. Cosseno de 0. Qual é o tamanho do cosseno? O tamanho desse, vamos chamar de vetor também. O tamanho desse cara, dessa linha, desse segmento. Não é o próprio raio do círculo trigonométrico? Qual o raio do círculo trigonométrico? É 1. Pronto. Então, um dos ângulos, um dos arcos mais importantes aí, o que mais aparece é esse aqui, 0. Então, cosseno de 0 dá 1. Seno de 0 dá 0. Legal, gente? Então, espero que tenham aprendido bastante e assistam esse vídeo. Esse vídeo é um dos mais importantes aí para a sua vida. Tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.